todos, irmãos, graça e paz. Aqui, pastor Ilmar Sater César. Falamos aqui da cidade de Caldas da Rainha, uma cidade aqui do estado de Leiria, que fica 80 quilômetros a oeste de Lisboa. Estamos aqui ministrando as aulas de Teologia Bíblica 2. Eu sou pastor aqui, superintendente da Igreja Assembleia de Deus, Foco para a Europa, ADEF, ministério fundado pelo pastor Abraham Robson Ferreira, que já estamos em mais de 9 países, 3 continentes, e só aqui em Portugal tem mais de 20 igrejas ADEF. E todo ano inaugura 8, 10 igrejas. E nós também falamos pelo Centro de Excelência da Educação Cristã, que é o seminário da nossa ADEF, e pelo Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que é o seminário que fundamos no Brasil em 1992, e depois de jubilado de 35 anos servindo no Ministério Tabernáculo, nós viemos para a Europa, onde estamos aqui em Portugal. Ministramos a aula de Teologia Bíblica 2, na aula passada falamos do cereal trigo, mais importante, comida de rico. Vamos agora falar do cereal número 2, mais importante, que é a cevada, comida dos pobres, também usada até para forragem para os animais, né? A cevada, o nome dela é seorá, no hebraico. 33 vezes ocorre no Velho Testamento. A cevada é muito importante porque é na espiga da cevada que tem o primeiro mês do calendário hebraico, chamado Abib, que é a espiga da cevada. E os calendários, como são lunares, o calendário hebreu é lunar, ele tem 29 dias e algum pouquinho coisa. Então tem que ir se adequando de vez em quando para que se possa fazer a correção, né? Como temos o nosso ano bissexto, de 4 em 4 anos, fevereiro tem um ano a mais, lá quem determinava se seria um mês a mais era a cevada. Então eles procuravam a cevada no mês de Abib, que era o primeiro mês da espiga. Se ela tivesse madura, era Abib mesmo. Se ela tivesse ainda verde, aí colocavam o nome do outro mês, era o 13º mês, Ve-Adar. Tinha o Adar, que era o 12º, e o Ve-Adar, que era o 13º, que ia intercalando para consertar, para adequar o calendário direitinho, que o calendário é lunar, a lua, não é calendário solar, né? Então, a espiga é Abib, Êxodo 9, 31. E um gomer de cevada valia 50 ciclos de prata, Levítico 27. Número 5 diz que a oferta pelo ciúme era a única oferta que tinha farinha de cevada. Em todas as ofertas do templo, todas elas tinham fina flor de farinha, que era de trigo. A única que se colocava farinha de cevada era aquela que o camarada suspeitava da mulher, achava que ela estava traindo ele, aí tinha que levá-la no templo e tinha que apresentar essa oferta de farinha de cevada. Deuteronômio 8:8 diz que a terra de Canaã era terra de cevada, terra de trigo, de cevada, né? Juízes 7:13 diz que os inimigos de Gideão tiveram um sonho, né? Os midianitas lá, malequitas, e viam um pão de cevada rolando, derrubando as tendas. E aí um midianita falou para o outro lá, uma malequita falou para o outro, isso é nada mais é do que Gideão. E foi realmente isso mesmo, Gideão arrasou, matando mais de 120 mil daqueles inimigos seus. A Ruth, a gente tem o protocolo da cega da cevada em Ruth, porque ela chegou lá, ela voltou com Noemi, do país de Moabe, no princípio da cega da cevada. A cega da cevada começava exatamente no mês de Abib, que é o primeiro mês do calendário hebraico, né? De 15 de março a 15 de abril. Está lá em Ruth. A debulha e a limpeza da cevada na eira, está lá também em Ruth, capítulo 3, versículo 2. Debulhava e a limpava, né? Vamos ver depois uma aula só sobre isso aqui. Joabe tinha plantação de cevada. É uma das pessoas da Bíblia que a gente fica sabendo que tinha plantação de cevada. É citado categoricamente que Absalão queria que Joabe fosse até ele não foi. E Absalão mandou, o rei Absalão, filho de Davi, com Maaca, né? Mandou tacar fogo na colheita, na plantação de cevada de Joabe. Aí apareceu logo, segundo Samuel 14. Davi, fugindo de Absalão, quando estava indo para Manaim, né? Ele recebeu do Barzilai e do pessoal ali, do Maquia, aquele povo lá que habitava por ali, cevada, trigo, fava, lentilha, etc. Está lá em 2 Samuel 17. 7 descendentes de Saul foram enforcados na ceifa da cevada, então no mês de Abib, segundo Samuel 21:9. Aquela situação que o Saul tinha perseguido os gibeonitas e Deus mandou uma praga, porque foi quebrado um pacto. Deus não aceita quebrar um pacto. E Davi teve que então falar com os gibeonitas que eles queriam, eles pediram 7 descendentes de Saul. Ele deu 5 filhos de Rispa,
Merabe, né, que tinha com Adriel, e mais 2 descendentes de Rispa, 7. E poupou Mefibosete, né, que era filho de Jonatas. Cevada mais palha para cavalo de Salomão, 1 Reis 4. Eu disse que a cevada é alimento dos pobres e ele também é usada para forragem de animais. 2 Reis 4, as primícias. Então, lembrando que havia uma festa chamada Festa das Primícias dos Primeiros Frutos. Primícia é o primeiro fruto, né? A primícia da cevada. Os primeiros frutos na Palestina, na Canaã, não são trigo, são cevada. Então, aqui a gente encontra uma pessoa levando 20 pães de cevada mais espigas verdes para Eliseu. Isso aqui, então, a gente sabe que é no princípio, no mês de Abib. Salomão, ele fez um acordo com Tiro para trazer madeira, né? Tiro mandava madeira e mandava para ele 20 mil coros de cevada, trigo, azeite e vinho. Está lá em 2 Crônicas. Lembrando que Crônicas é livro, então é o 2º livro de Crônicas. E as cartas de Paulo é carta, é a primeira carta A. Campo de cevada em paz da minha, Eleazar, filho de Dodô, era um dos 3 grandes valentes de Davi, 1 Reis capítulo 11. Ele era muito guerreiro, né? Valente, um gibor, porque ele ficou num campo de cevada em paz da minha e defendeu aquele campo de cevada do ataque dos filisteus. Jotão tributou os amonitas em 10 mil coros de cevada, em 2 Crônicas, 2º livro de Crônicas 27. Semeadura da cevada era feita primeiro pelo endro e cominhos, que eram condimentos, depois trigo e cevada. A cevada tinha um crescimento mais rápido que o trigo. Pão de trigo, cevada, favas e lentilhas, citado em Ezequiel. E as mulheres de Oséias, ele comprou uma mulher por 15 peças de prata, mais 1 homer e meio de cevada. Ele comprou uma mulher lá, no livro de Oséias, né? Então, nós encerramos por aqui a cevada, vamos entrar na fava e na lentilha, né? Que essas favas e lentilhas não são cereais, são leguminosas. É o tipo de feijão. É pul, quer dizer, apareceu 2 vezes no Velho Testamento a palavra favas, em 2 Samuel 17, uma dos cereais trazidos, quando vieram o reino do norte agregar com Davi em Hebron, e sobe. Não, isso aqui é quando estava fugindo de Absalão. Aí o rei dos Amonitas, mais o Maquir e mais o Barzilai trouxeram para Davi cereais, trigo, e trouxeram favas também e lentilhas. E a outra ocorrência de favas é Ezequiel 4:9, como elemento de um pão. Está lá, trigo, cevada, favas e lentilhas. Lentilha é a palavra adash, no hebraico, aparece 4 vezes no Velho Testamento. Eu já disse que são leguminosas, tipo de feijão, né? Apareceu em Gênesis 25:34, quando Jacó comprou a primogenitura de Esaú, né? Comprou legalmente, ele quis vender, deu a mão, fez acordo e tudo. Depois Davi fugiu de Absalão, falei aí, citado em cima da cidade de Manaim. Temos também um pedaço de terra cheio de lentilhas que foi dividido por Sama, filho de Agé, um dos guerreiros valentes de Davi também, 2 Samuel 23:11. E o pão de Ezequiel, que tinha trigo, cevada, favas e lentilhas. Cereal, tal, mosto mais azeite. Lembrando que nas ofertas de manjares, de Levítico e Números, sempre nós temos a fina flor de farinha, que é um cereal, e tem o mosto, que é um tipo de vinho, né? Um vinho mais novo, e o azeite. Cominho é citado também, mas é tempero. Cominho é citado. Camon. Camon quer dizer tempero, cominho. Só aparece aí no Isaías 28, 25 e 27, 2 vezes. Centeio é um cereal. A palavra centeio é kuzemet. É também traduzido por espelta. Centeio ou espelta. Aparece em Êxodo 9 e Isaías 28. O endro já é um tempero também. É a palavra ketzer. É um condimento. Só aparece 3 vezes em Isaías. Todas as 3 vezes em Isaías. Então, os cereais mais famosos, trigo primeiro para os nobres, para os ricos, a fina flor de farinha para Yahvé, para Jeová, para o Deus Elohim. Depois temos a cevada, que é usada para os pobres, também usada para forragem de animais. Depois temos o centeio, a espelta. Então, esses são os principais cereais que nós temos nesse tempo que a Bíblia cita aí categoricamente. Vamos ficando por aqui. Fica na paz. Tchau, tchau.